Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu finalmente tomei coragem em criar um canal no YouTube. E não é fácil. Eu não estou acostumado com as câmeras. Por quê? Porque eu lido com muitas pessoas, né? Assim, ao vivo. Eu gosto do ao vivo, né? Uma coisa é você olhar para a câmera, outra coisa é você olhar para as pessoas, em si, no olho das pessoas, né? Mas eu acredito que olhando na lente das câmeras, eu vou estar olhando para cada um de vocês. E, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Cunha e eu vou contar um pouquinho da minha história de vida. Ai, meu Deus, minha história de vida. Não é a minha história de vida em si, mas sim a minha história dentro da música. Agora eu saquei! 7 para 8 anos, a minha mãe resolveu me colocar numa aula de piano. Eu morava na casa da minha avó e em frente à casa da minha avó tinha uma professora de piano. Todo mundo acho que tem algum vizinho, alguma vizinha, né? Senhor ou senhora, ou até gente nova, né? Seu filho quer aprender um instrumento musical, seu filho quer aprender não sei o quê, seu filho quer aprender guitarra, violão, teclado, órgão, né? E aí, como minha mãe já tinha feito aula de piano antes, mas não pôde continuar, era o desejo dela, era o grande desejo dela que eu aprendesse a tocar um instrumento que ela não pôde dar continuidade. E aí, ela me colocou para fazer aula de piano na casa dessa senhora. E aí começa a minha jornada. Molecada de 7, 8 anos quer saber de aula? Nem todos, né? Eu tava na aula ali, mas tava com a cabeça lá na rua. A molecada jogando bola, gritaria danada, menina na área gritando, e não sei o quê, Jonathan, bola de piano, não sei o quê, Jonathan, bola de piano. E aí eu, tem que ir lá fazer os exercícios lá, né, quietinho, pá, de boa, tinha que fazer os exercícios lá. Tinha que fazer o dever de casa, né, cumprir o dever de casa, levar tudo lá pra professora. E aí, todas as aulas, eu estava sempre Com um ouvido no piano e o outro ouvido lá na rua. molecada jogando bola, jogando gude, soltando pipa, os molecados batendo um no outro e eu querendo estar na rua, né? Mas aos poucos, né, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu comecei a ter o gosto pelas aulas. E aí eu comecei já a ficar dividido entre a molecada brincando na rua e as aulas de piano. Então o meu dia era mais ou menos assim. Eu chegava da escola, estudava de manhã, acordava cedo, não gostava de acordar cedo, acho que ninguém gosta de acordar cedo, sempre funcionei mais à noite, mas acordava de manhã, ia pra escola, voltava, assistia os desenhos, pá, não sei o que, almoçava e tinha o meu momento da aula de piano. Voltava da aula de piano, brincava um pouquinho na rua e depois ia pra casa esperar os meus pais chegarem do trabalho para assim eu jantar e dormir e amanhã ia ser outro dia. E aí, antes dele chegar, ele pegava lá o meu tecladozinho, meu Cássio brabo, Cássio estourado na época, botava lá no cantinho do sofá e ficava lá, ó, tirando música de ouvido. Ah, não sei o que, botava aquele demo, sabe aquele botão demo que todo teclado tem? Você fala assim, caraca, o teclado estourado, tem o botão de demo lá e, pô, vai funcionar e eu quero ver, eu quero tocar igual o teclado toca. Mas não é assim, né, gente? O cara tá iniciando, o cara não vai tocar igual o teclado toca lá, em si, né? Então eu pegava e escutava lá o demo e tentava tirar de ouvido, né? Daí, como sempre, viciado, né, em tirar música de ouvido desde novinho. E então eu saí da aula de piano por uma boa causa. Por quê? Porque eu mudei de cidade e vim para Rio das Ostras, que é agora a cidade onde eu moro. E na cidade de Rio das Ostras, eu fiz uma prova de seleção para entrar na onda. Mas não é essa onda não de surfar não. É a onda, prédio da onda do Centro de Formação Artística de Rio das Ostras. E aí, eu fiz a prova de seleção e Passei na prova. Só que eu tava achando que era moleza, né? Fiz a prova, pá, agora é só estudar, tirar música de ouvido. Não. Agora, mais do que nunca, eu tinha que ler a famosa, com vocês? Partitura. Partitura. E aí eu aprendi a ler partitura. Não que na outra aula eu não tivesse aprendido a ler partitura, mas dessa vez eu fui meio que obrigado, porque eu tinha avaliações, tinha provas, não era uma aula em si particular, e sim um curso de formação. Então eu tinha que dar conta das avaliações, dos trabalhos, das músicas, do repertório. Caralho, o maluco é brabo. Porra!
Só que eu sempre tinha um pezinho lá no ouvido, né? Então eu lia a partitura, decorava, pá, não sei o que, pá, e o ouvido sempre pá, lá ajudando. E aí eu fiz 5 anos de onda. Caraca, imagina, 5 anos de onda. Se for na onda só. Não. Piada sem graça. Eu fiz 5 anos de curso no prédio da Onda, no Centro de Formação Artística. E durante esses 5 anos, eu passei por muitas experiências musicais dentro da igreja. Pra você que tá me escutando aí, ó, que frequenta igreja é um lugar ótimo para você aplicar os seus conhecimentos. Nunca se esqueça disso. Igreja é o melhor lugar para você aplicar os seus conhecimentos, tá? Assim, claro, a igreja, né? A noite em si, né? Os bares da vida. Mas a igreja foi aonde eu consegui aplicar os meus conhecimentos iniciais de música. E você quer saber mais da minha história dentro da igreja? No próximo vídeo eu vou falar para vocês. Valeu!